Bom, pessoal, já estamos ao vivo agora, tá? Só que peço um favor, vamos dar uns minutinhos aí, porque o canal de divulgação eu estou tendo que usar o meu porque o da CEBIC está com problema, tá? Então, eu acabei de botar nos nossos grupos aí. Bom, pessoal, já estamos ao vivo agora, tá? Só que Esse negócio de vídeo, saco. Tá, põe no mudo ali, ó. Olá, pessoal. Estão me escutando aí? Faz sinal aí se está tudo certo? Tá. Então vamos lá. Nós estamos botando um canal, são 16 e 18. Desculpe a confusão, mas são coisas de CEBIC que a gente. Não é só a Caixa, viu, Jair? Não é só a Caixa, viu, Jair? CEBIC também tem os seus problemas. Então eu estou usando o nosso canal, o meu canal pessoal aqui, não é o canal da CEBIC, tá? Então, vamos só dar um tempinho para as pessoas mudarem de canal. Lídia, está me escutando aí? Passe por Ramalho, por favor, o link para ele entrar aqui no Zoom também, por favor. Bom, acho que vamos começar a nossa conversa hoje aqui. Estamos com um grupo de pessoas. Quero agradecer demais a vocês a presença, em especial o pessoal da Caixa Econômica que está aqui conosco hoje, né? E desculpar aí, mas nessas épocas de transmissão, tudo tem que ser aprendido e evoluído, e deu uma confusãozinha aqui, inicialmente na nossa transmissão pelo Facebook, mas aqui no Zoom está tudo bem. Eu queria iniciar falando da importância que é para a CEBIC esse momento e esse tipo de diálogo que a gente tem mantido. Não é à toa que a gente chama aqui de diálogo CEBIC, porque justamente o que a gente está tentando é transformar isso tudo num grande diálogo nacional, no qual a gente possa encontrar os melhores caminhos para o Brasil, afinal de contas. Acho que aqui a gente tem que pensar muito mais do que simplesmente construção para o Brasil. O nosso objetivo é todo dia, às 4 horas da tarde, fazermos uma transmissão dessa. Sempre com algum convidado, sempre com alguém de fora, procurando levar uma mensagem até a nossa base. Hoje nós estamos aqui com o Jair, com o Alexandre, com o Matheus, da Caixa Econômica, que vão buscar nos explicar o que está acontecendo, o que eles promoveram já de mudanças e o que eles pensam em fazer na sequência. Vocês fiquem à vontade, tanto no chat do YouTube como no chat do Zoom, estão à disposição para vocês irem fazendo as perguntas aqui e manterem contato conosco. Também eu queria falar sobre alguns outros pontos. Nós estamos promovendo no nosso site uma entrada dele em que todos que nos assistem podem entrar e chegar lá e botar sugestão. Lá nós vamos ter, por exemplo, os vários acordos coletivos que já foram firmados. Como é que está a situação de o poder público municipal fechando, mantendo aberto? Como é que está cada uma dos vários locais do Brasil afora?
Nós estamos procurando botar na entrada do nosso site, que é cebic.org.br, cebic.org.br, essas informações todas. É muito importante que vocês nos tragam os seus problemas. Entrem lá e escrevam. Está vindo uma enxurrada de informações e está muito difícil de vocês mandarem por WhatsApp, por e-mail, pessoalmente, para cada um de nós. Nós estruturamos esse canal de conversa e, através dele, nós estamos trazendo as perguntas, trazendo as necessidades e, logo em seguida, a gente processa isso, levamos aos órgãos competentes e vamos também fazer, dentro do nosso próprio site, uma área que vai estar lá, pergunta e resposta, pergunta e resposta. Então, aquela tua pergunta pode ser a pergunta de muitos outros, e essas pessoas já vão ter acesso a isso aí. Com isso, a gente vai enriquecendo esse nosso pergunta e resposta. Então, esse é um outro fato. Nosso site, não esquecendo, entrem lá, tem as várias áreas, numa forma de rapidamente vocês entrarem e fazer. Outro ponto também é que nós estamos muito preocupados no que a gente pode ajudar a base. A base, e mais do que isso, como é que a gente pode envolver a sociedade. Está tendo um grande debate aí sobre deve parar, deve fechar, deve abrir. Na sequência, a gente vai discutir. Logo após a Caixa Econômica, nós vamos conversar a partir das 16 horas. A Caixa Econômica fica conosco até as 16. E aí nós entramos e falamos sobre a CMP, a 927, que o nosso presidente da Comissão de Relações Trabalhistas, o Fernando Guedes, estará fazendo uma explanação do que ela tem de novo e como isso aí deve proceder. Também estamos colocando em nosso site, nos vários informativos, a partir de agora, os vários trabalhos que a gente tem. Por exemplo, um ligado o lado de o que deve as obras procederem, como é que está o aspecto legal de tudo isso, como é que está. Nós temos vários trabalhos que estão sendo disponibilizados. Entrando no nosso site, a partir daqui a pouco, vocês estarão com isso aí tudo disponível para ser analisado. Então, resumindo, até às 16 nós estaremos com a Caixa Econômica. A partir das 16 nós teremos o Fernando Guedes e a Ana Cláudia mostrando muito das ações de responsabilidade social que a gente já está fazendo e que pretendemos ajudar aí o setor público a organizar tudo isso. Mas eu queria, de imediato, então, já chamar o Jair Moll. O Jair é vice-presidente de habitação da Caixa e ele está aqui hoje junto conosco, que vai tentar transmitir aquilo tudo que a Caixa lançou na sexta-feira e que está implementando a partir de hoje. Volto a frisar, as dúvidas que vocês tiverem, entrem nos vários, ou no chat aqui do Zoom, ou no chat do YouTube, vão passando as perguntas, elas vão chegando até conosco e a gente vai perguntando a eles e vai respondendo. Então, repetindo, até às 16 horas estaremos com a Caixa. A partir das 16 até às 17, o Fernando Guedes e outras conversas que a gente vai ter por aí. Então, vamos lá. Eu pediria que o Jair se pronunciasse. Jair, por favor. Beleza. Boa tarde a todos. Carlos Henrique, que articularam o nosso bate-papo para tentar mostrar o que a gente fez na sexta-feira, que a gente já lançou, muito importante. Além do Matheus, diretor, do Alexandre, que estão comigo aqui na sala, o Rodrigo também está. Pessoal, eu estou me enganando aqui, tá? Na verdade, eu quis dizer até às 17 a Caixa e das 17 às 18 o restante das coisas. Desculpe, mas esses dias aqui nós estamos tudo meio perdidos. Entenderam, viu? Pode falar, Jair. Tranquilo. E o Daurinho também está nos ouvindo aqui, também participa. Nós não estamos discutindo, Jair. Não está me ouvindo? Está ouvindo? Sim, sim. Tá, sim, tá ok. Estão ouvindo? Sim. Estamos ouvindo, sim. Então tá bom. Boa tarde, então, a todos. Zé Carlos Henrique, que articularam esse vídeo agora para a gente trocar alguma ideia.
além do Alexandre e do Matheus, estão nos ouvindo, estão aqui na sala comigo, da Aurinho também está participando, o Rodrigo também, ou seja, todo o time aqui da habitação está conosco, nesse momento importante, eu acho que para todos, para o país, para nós, enquanto pessoa física, para nós, enquanto profissionais, para os empreendedores, momento realmente de muito, muito desafiante para todos nós. Tá? Além disso, a diretora Marcele também está conosco, desculpa a Marcele não ter citado, também está conosco, tá, José Carlos, que eu pedi aí, combinei com você de parte dela participar, também está nos ouvindo, e é quem leva aí os produtos e comanda toda a rede da Caixa Econômica, também está conosco aí para nos auxiliar, se for o caso, aqui no comando. Tá? O vice-presidente Paulo, da rede também, primeiro nós iria participar, depois, se for o caso, tá, José Carlos, traz ele também, coloca ele também com vocês, é importante, na medida para a gente ficar bem ligado nesse momento desafiante para todos. Tá? E importante, eu acho que para nós, assim, sob o comando do presidente Pedro, nós já realizamos muitos avanços. Eu acho que são avanços importantes nesse último ano e tem demonstrado que nós estamos juntos com o setor buscando soluções para os problemas. Antes, os problemas que nós estávamos buscando uma maior velocidade, entramos com IPCA, entramos com taxa fixa, mas importante para o setor, mudamos as taxas de juros da PF, mudamos muito a dinâmica da pessoa jurídica, nós entendemos que foram atitudes importantes, e agora com esse novo momento, realmente assim que traz um desafio completamente novo para todo mundo, dado que não é uma guerra, dado que não é um problema só da economia, é um problema de saúde / economia, né? Então uma questão completamente distinta e geralmente não estudada muito em livros e não, pelo menos de forma acadêmica, não se dedica muito a isso. Tá? Então, o que a gente fez, eu acho, para ser importante para vocês? Tá? Quando começou, CEBIC mandou, tem aqui um arrazoado de ideias, outras entidades, outras empresas, pessoas, empreendedores mandaram ideias, que a gente vai, o que a gente fez? Algumas ideias a gente numerou lá como 1, tem que entrar imediatamente. Outras ideias como 2, que nós estamos estudando. Outra ideia como 3, que é um pouco mais estruturante, que eu acho que dá para aproveitar o momento e colocar no ar. Tá? O que nós fizemos nesse primeiro momento? Juntamos e colocamos no ar, sexta-feira, um pacote de medidas que nós entendemos que, pelo menos, dá uma questão do ponto de vista operacional, que transforma, evidentemente, do ponto de vista econômico-financeiro para vocês, consegue dar uma organizada aí no processo, é o primeiro momento que nós aqui da Caixa trabalhamos. Já atuamos na pessoa física, isso foi feito via live pelo presidente Pedro na sexta-feira pela manhã, onde é que a gente já colocou 60 dias de pausa para as pessoas físicas, via 2 canais, um via 0800 e um via app. Estamos aumentando, Pedro já anunciou isso, o presidente Pedro já anunciou isso ontem, na vídeo que ele estava sendo entrevistado, que nós estamos indo a 90 dias, isso também já é pacífico, nós estamos indo a 90 dias, nós entendemos importantes, e estamos agora navegando dentro de cada dia para nós estamos buscando o que está acontecendo no mercado, como é que as empresas têm reagido, como é que as cidades têm reagido, como é que a população tem reagido. E aí, nós temos medidas Caixa, vocês viram ontem, as medidas importantes divulgadas ontem pela vice-presidente de rede, em conjunto com o presidente Pedro Guimarães, onde que nós colocamos mais ou menos 70% das pessoas em home office. Isso é importante para as pessoas, importante para a população, e, ao mesmo tempo, buscando alternativas para manter esse organismo vivo, que é assinaturas de contrato na Caixa Econômica. Nós estamos trabalhando para garantir as assinaturas do contrato, e isso deve estar pronto aí no decorrer da semana, quinta-feira, como que a gente vai garantir assinaturas de contratos, visando aí exatamente
realizar a venda que vocês estão fazendo e essa dinâmica natural que tem. Tá? Então, já passo agora para o Alexandre, superintendente da pessoa jurídica, já para falar das medidas que ele colocou no ar sexta-feira e explicar elas para todo mundo. Pode ser, Alexandre? Pode ser. Eu vou falar alguns pontos e depois eu vou tentar aqui, em que pese estejam remoto, passar para o Rodrigo e para o Daurim. Caso eles tenham alguma dificuldade, a gente assume por aqui também. Tá? Então, diante aí da necessidade, dentre as medidas mais relacionadas aí ao produto, tanto apoio à produção quanto plano empresário, e para FGTS e SPPE, nós estamos aí trabalhando com a prorrogação do prazo de cumprimento das cláusulas suspensivas, né, por até 90 dias. Também, para os contratos ativos, a pessoa jurídica, nós estamos abrimos a possibilidade de suspensão de até 2 parcelas de pagamento dos financiamentos à pessoa jurídica. Prorrogamos também a validade das análises jurídicas por até 90 dias. Tem um detalhamento ainda que a gente está aguardando do jurídico, e o desafio é apenas em relação à questão das matrículas, que tem uma questão legal. Em relação às demais certidões, a gente tem um pouco mais de condição de trabalhar no contingenciamento. E também teremos prorrogação da validade das análises de crédito, um prazo também adicional das novas por mais 60 dias. E as que venceram recente, a gente ainda está em discussão com o crédito pela possibilidade no primeiro momento emergencial. É muito importante, reforçando a colocação do vice-presidente Jair, a gente reforçar e separar medidas emergenciais das medidas complementares que ainda estão sob avaliação. Então, foi muito importante que a gente já coloque no ar, de maneira imediata, as medidas emergenciais, que são essas que eu estou citando no que se refere ao produto. Temos algumas de engenharia e algumas para a pessoa física também. A gente já fala dos atrasos que estão ocorrendo em São Paulo para ele. Acho que tem algum atraso lá também. Atraso de... Lembra de análise lá que estava atrasando? Sim, o vice-presidente está pedindo já para a gente poder falar e adiantar um pouquinho as questões relacionadas ao repasse de pessoa física. Como todos sabem, nós temos 2 tipos de análise de conformidade importantes para o segmento, que é a análise do dossiê, para permitir que as vendas se transformem em repasse, e, posteriormente, a análise das garantias para que a gente possa fazer a liberação dos recursos. Até por conta da sazonalidade da questão do Orçamento Geral da União, nós, infelizmente, durante esse ano, a gente tem tido soluços de volume para tratamento da conformidade pela CEOP, que é a nossa centralizadora que analisa essas conformidades. E, diante disso, já desde a semana passada, a gente reforçou as equipes da centralizadora. De fato, a gente estava aí trabalhando com atrasos lá que chegavam até aproximadamente 6 dias, diante do volume que nós temos, mas já no final da semana passada a gente já inverteu a curva, já temos liberado mais resultado de conformidade do que entrada de novos processos, e durante essa semana a gente acredita que até quinta ou sexta-feira a gente vai estar dentro de um prazo plenamente adequado que o momento, inclusive, exige, procurando quanto mais aproximar de D0. Hoje, por exemplo, a gente tem em torno de 5.000 e poucas propostas lá para serem analisadas e o prazo está em D4. Então, como o Alexandre trouxe, acho que mais uns 2 dias aí a gente está normalizando esse fluxo todo aí para conseguir um prazo aí de D1, D2, para facilitar a assinatura dos processos. E, por incrível que pareça, para alguns, mas vocês sabem do que isso é decorrente, nós chegamos ao pico de processos dia dentro das nossas centrais na semana passada. Foi o pico.
Nunca tivemos tantos processos como na semana passada teve, que foi a questão da liberação do OGU, questão da liberação do próprio aumento de vendas do SBPE. Nós chegamos ao pico, então foram vários fatores que levaram à situação. Nossa programação, Alexandre, até quarta-feira, quinta-feira, já começar a entrar em voo cruzeiro, naturalmente, para já tentar responder dentro de um prazo adequado. Alexandre, mais uma coisa na PJ? Só outros 2 pontos, e aí eu passo para o Rodrigo, Jair, se me permite, ele pode até detalhar um pouco mais. Então, estão permitidos também ajustes nos planos de venda dos empreendimentos, permitindo aí uma prorrogação para mais até 60 dias, e também a reformulação e interrupção dos cronogramas de obra sem cobrança de tarifa para reformulação. É um ponto que, se o Rodrigo quiser entrar nele, depois dar sequência com as ações emergenciais de engenharia, fique à vontade. E depois a gente fica à disposição para poder estar complementando aí as dúvidas. E análise jurídica também, né, Alexandre? Sim, já falamos, né? Estamos aguardando só o detalhamento da operação do jurídico. Mas, em princípio, o desafio nosso é relacionado apenas à questão da matrícula. O restante das certidões a gente tem um pouco mais de condição de flexibilizar nesse momento, mais emergencial. Rodrigo, você entra aí, Rodrigo. Boa tarde, senhores. Boa tarde, Jair, Carlos Henrique. Satisfação em falar com vocês. Vou falar aqui, então, do ponto de vista da engenharia da Caixa. A gente está vivendo uma situação que não tem precedentes, então a gente vai ter que precisar muito da contribuição de vocês para ir melhorando as ações corretivas e ações a serem implementadas para não interromper o fluxo operacional das construtoras. A gente tem como premissa aqui, colocada pelo vice-presidente, não medir esforços para preservar o fluxo financeiro, o fluxo operacional e também a saúde do trabalhador, seja o trabalhador da construção civil, também o nosso empregado caixa, o nosso credenciado nas ações que envolvem o controle social, mitigação de contrato e restrições de locomoção que a gente está vendo aí em diversos municípios. Então, falando do ponto de vista da engenharia, a gente separou um portfólio inicial de ações que a gente tinha dentro da nossa governança para excepcionar nesse momento. Então, começando aqui, o laudo de análise de empreendimento, né, e é aquela aprovação do empreendimento, ele tem uma possibilidade de prorrogar por mais 90 dias, tá? Então, os laudos que vencerem daqui para frente, a gente já tem um gatilho aqui para prorrogar esse vencimento por mais 90 dias, tá? Se 90 dias for pouco, lá na frente a gente avalia a necessidade de um novo prazo, tá? Isso também vale para o vencimento de cláusulas suspensivas. A gente tem contratos já celebrados, cujas cláusulas suspensivas a vencer daqui para frente, a gente tem a possibilidade de prorrogar por mais 90 dias. O laudo de avaliação das unidades, ou seja, aquela vistoria que a gente faz para atribuir o valor de avaliação das unidades e também subsidiam a elaboração do laudo do empreendimento, também a gente está prorrogando o que vencer daqui para frente por 70 dias. Tá? Caso seja necessário, lá na frente, a gente pode avaliar esse prazo de 60 dias. Mas, a princípio, tudo que vai vencer daqui para frente, a gente tem esse gatilho de prorrogar por mais 60 dias. Do ponto de vista da operação, né, a gente vai ter uma restrição de vistoria da obra, seja por questões de locomoção, seja também por acessibilidade, acesso ao empreendimento, equipes do local, rede credenciada, que também vai ter dificuldade, e também a rede própria. Então, para as operações de mercado, financiamento com recurso de FGTS e SBPE, a gente vai, excepcionalmente, nos próximos 60 dias, fazer a liberação a partir da planilha de levantamento de serviços, tá? Que é a PLS, que é aquele documento que o construtor apresenta para a Caixa o percentual de obra esperado, né, que seja medido naquela etapa. Tá? A gente vai analisar essa PLS e vai liberar mediante a PLS. Obviamente, situações atípicas fora da curva, um percentual que a gente entenda que não é tecnicamente justificado, né, ou que vem fora de um comportamento padrão do empreendimento, a gente vai solicitar algum esclarecimento, detalhar, mas, por default, a gente vai fazer a liberação sem
a necessidade de vistoria neste momento, tá? A vistoria a gente vai fazer por outros caminhos, como videoperitagem, o relatório fotográfico, mas nada que interrompa a operação de vocês, tá? A PLS, a planilha de levantamento de serviço, vocês vão apresentar digitalizado. Também não tem que entregar na GIAB, tá? A gente vai receber isso digitalizado, tá? Os demais documentos operacionais também podem ser apresentados por meio digital, tá? Então, o que a gente está fazendo agora é um protocolo de contingência. A gente vai receber essa documentação por meio digital, então logo a situação melhore, a circulação volte aí ao normal, a gente recebe essa documentação por meio físico, tá? Nós ainda não... nós chegaremos lá de ter tudo digital, mas nesse momento a gente vai ter o recebimento digital para soltar a operação de vocês e depois, quando a situação normalizar, a gente recebe a documentação física, não é prioridade nesse momento. Também as ações que envolvem a comissão de representante do empreendimento, né? A gente tem aqueles documentos que têm que ser comprovados com a comissão de representante. Nesse momento, a gente excepcionaliza isso por até 60 dias, tá? Eventuais descasamentos que serão advindos entre o cronograma de venda e o cronograma de repasse e o cronograma de esperado na matriz de conjugação de variáveis, né? A gente também vai analisar e, obviamente, não vai apresentar as penalidades. Quais são aquelas penalidades? Suspensão da liberação do PJ, né? Então, nesse caso, não serão aplicadas essas penalidades caso haja um descasamento entre o estudo de velocidade de venda e o efetivo desligamento na caixa, já também sabendo que isso vai acontecer na própria política de comercialização dos empreendimentos. O duplo cheque, que é um procedimento de dupla verificação, está suspenso. A gente vai liberar a partir das operações de mercado e FGTS, que eu estou falando, da SBPE e FGTS, o duplo cheque fica suspenso, tá? Caso a obra chegue a 100%, que é aquela última vistoria final, aí serão os casos que a gente vai negociar caso a caso com a construtora para a gente dar o comando de 100% e liberar o empreendimento para a fase de retorno, mutuário para receber a chave. Nesse caso, como serão poucas unidades aí, a gente consegue trabalhar caso a caso com as empresas. Mas, de um modo geral, o RAI 100%, que a gente chama, a gente vai tratar também via remotamente. Se precisar, nesse caso, excepcionalmente, a gente analisa a possibilidade de uma vistoria física, tá? Mas, a princípio, a gente vai liberar também com videoperitagem, com fotos. Eu não falei inicialmente, mas quero reforçar que hoje as orientações saíram na sexta-feira e todas as nossas gerências de filial, hoje pela manhã, a gente fez um call de 2 horas de duração, onde a gente foi detalhando item a item desses procedimentos. Então, eles estão orientados já a partir de hoje a prestar qualquer esclarecimento mais detalhado, mais operacional para vocês, tá? Do ponto de vista da engenharia, a gente também tem um canal de interlocução com a rede credenciada, né? A rede credenciada, ela tem um trade-off, porque a partir do momento que ela não trabalha, ela não recebe, né? Então, não recebe também prejudica o negócio. Então, nesse momento, a gente está seguindo orientações em conjunto com as entidades representativas dos credenciados, né? E nossa interlocução está sendo direta com eles através do CIMIL, tá? Que é um sistema de interação direta com o credenciado. Mas o que eu quero colocar para vocês é que o fato do credenciado que sempre mede a sua obra, ou o engenheiro da Caixa que sempre mede a sua obra, não poder estar lá fisicamente, a gente adotou outros meios de não interromper a operação das nossas construtoras aí parceiras, tá bom? Falando também de avaliação de pessoa física, tá? A gente tem os laudos de individual, que a gente chama, aquela avaliação do cliente PF. Também os laudos a vencer ficam prorrogados a partir desta data por 60 dias, tá? A gente vai manter, vai honrar o valor de avaliação, mesmo o laudo estando vencido, tá? O que mais assim detalhado? As operações que envolvem o recurso do FAR, do FDS e do PNHR, eles seguem um regimento que nós, como agente financeiro, a gente executa políticas e diretrizes do agente operador e do Ministério, tá? Então, a gente também está interagindo com eles no sentido de ampliar essas orientações operacionais também para as operações com recursos da União, tá? Nesse momento, eles seguem o curso tradicional, mas já está com essa pauta em discussão também para a gente implementar esse pacote de soluções para as empresas
né, para as obras do faixa 1 também. Tá? Em síntese, do ponto de vista de engenharia, é isso. Nós admitiremos também, acho que é importante detalhar, uma revisão do cronograma de obra, né? Isso, com certeza, a gente vai ter que fazer a 4 mãos com vocês, para que a gente possa, assim, apresentar uma reformulação da etapa ou do cronograma total da obra e, eventualmente, situações até de interrupção, de paralisação momentânea daquela obra, também estaremos aptos a discutir isso com vocês. Tá? Como é que se dará o atendimento? O atendimento, vocês conhecem as nossas equipes, os nossos gerentes de filial, também as superintendências de relacionamento, e todo o atendimento, nós já temos sistemas e estrutura para fazer o atendimento remoto, tá? Promovemos reuniões como essas, como de videoconferência, nós temos sistema, seja o Skype, o próprio Scope que a gente está usando aqui, e também o Microsoft Teams, ou seja, em ferramental que a GIAB já tem para poder ter interlocução com vocês de forma remota, tá? Então, as nossas equipes já estão orientadas de procurar vocês nesse sentido, tá? Acho que do ponto de vista de engenharia é isso. Nós queremos passar uma mensagem final de que nós não mediremos esforços para que a gente consiga manter a operação rodando, manter o fluxo financeiro das empresas e também preservar do nosso lado a governança e a segurança necessária para a operação dentro da Caixa Econômica, tá bom? Muito obrigado. Eu vou passar aí para o Jair, caso ele queira complementar. Eu acho que é importante, Rodrigo, que a tua área é a que mais se comunica, né, com as consultoras, né, constantemente. O Rodrigo está fazendo link direto com a rede, isso é importante para vocês. Ele fez na sexta, ele fez hoje, em torno de 2 horas, essa link. E nesse momento de muitas, vamos dizer assim, incertezas, né, importante para todos nós do setor, nós da Caixa Econômica, tem muita serenidade, vamos dizer assim, né? Então, a filial tal não está sabendo, vamos dizer assim. São situações pontuais, nós fizemos todo o processo de forma, vamos dizer assim, equânime em todas as filiais. Então, importante, caso tenha algum descompasso aí, que a gente atue com tranquilidade e passe aí orientar as filiais, tá? Para nós, a nossa maior quantidade, vamos dizer assim, praticamente 90% mais de 90% das pessoas que trabalham na habitação estão nas filiais. Nós cuidamos delas, assim como vocês cuidam lá dos funcionários, das consultoras. Nós cuidamos delas. Você é o único participante. Nós cuidamos delas muito e para nós, essa dinâmica que vocês, junto com eles, têm para nós é muito importante, para todos nós é importante, tá? Mas só colocar que essa é a parte mais sensível nossa, que nós temos aí com vocês e que o Rodrigo tem conduzido aí com tranquilidade. Beleza, Matheus? Vai lá, então. Eu queria só complementar, Jair, aproveitando uma pergunta que tem aqui no site, né, em relação à alocação de recursos, né? A alocação de recursos, desde outubro do ano passado, a gente implementou uma simplificação grande na metodologia de avaliação de alocação de recursos. Ela também terá um tratamento diferenciado nesse momento, e é a gente fazer a avaliação usando a nossa base, a nossa metodologia estatística, que a gente chama internamente de macromodelo, tá? Então, a gente vai usar muito dessa inteligência que a gente já tem para arbitrar valores, e a vistoria física a gente deixa para fazer mais na frente, provavelmente quando você começar a fazer a comercialização dessa unidade. Mas o valor, que é o que determina a continuidade da tua operação agora, a gente vai fazer via inteligência de mercado que a gente tem aqui, tá bom? Obrigado aí, Jair, Matheus. Tá contigo, Matheus. Mas para complementar aí também, estão ouvindo bem aí? Estão ouvindo, Zé? Tá. Para complementar também algumas ações que a gente tem para a pessoa física, que é tão importante aí, que é o nosso cliente, é o nosso consumidor final, as ações de renegociações que a Caixa implementou em maio do ano passado, elas estão valendo. A gente já renegociou aí milhares e milhares de contratos ao longo desses 10 meses, e a gente tem reforçado com as agências também que essa possibilidade de renegociação das pessoas físicas estão abertas. A gente pode ser que a gente já tenha aí num curto espaço de tempo também as renegociações pessoa jurídica. Nós estamos numa fase muito avançada do nosso voto,
e a gente pretende, aí, num curtíssimo espaço de tempo, entrar com essas situações também para a pessoa jurídica. Na linha das prorrogações, a prorrogação da avaliação de crédito também está sendo prorrogada em 60 dias. Então, as novas avaliações, elas vão ter um prazo maior de 60 dias, as avaliações de crédito. E nós estamos discutindo internamente aqui a possibilidade das avaliações que estão vencendo agora, nas próximas semanas, a gente também prorrogar. Só que essa segunda opção, nós ainda estamos discutindo internamente. O Jair disse já no começo da fala dele, a questão da pausa estendida. Hoje, oficialmente, a gente está com 60 dias, mas já estamos aí em fase de aprovação interna para até na quarta-feira estarmos podendo prorrogar a pausa para 90 dias na pessoa física e na pessoa jurídica também. E para vocês ajudarem a gente a divulgar essas ações, alguns de vocês conhecem o produto Crédito Imóvel Próprio, que é o CIP, que é o Home Equity, né? Falando uma linguagem mais nossa do setor imobiliário. Os clientes nossos que têm 11 prestações pagas também estão podendo fazer essa pausa aí por 60 dias e na quarta, quinta-feira aí podendo prorrogar por 60 dias. O app nosso, Habitação Caixa, que vocês conhecem muito bem, a gente conseguiu a possibilidade de fazer a pausa pelo app. Ontem o presidente Pedro anunciou, nós lançamos isso na sexta-feira, anunciando que era a partir de segunda. No fim de semana já foram mais de 100 mil solicitações de pausa estendida através do aplicativo. Ele já está disponível no Android, até o início de abril vai estar disponível no iOS também, então quem tem iPhone, a partir de abril também já vai poder estar solicitando através do aplicativo, uma vez que o time da Apple, que é um pouquinho mais demorado de atualização, por isso que a gente não atualizou ainda na Apple também. Só que uma curiosidade, 90% dos nossos clientes que usam o aplicativo usam através do Android. Então, está atendendo aí grande parte dos nossos clientes. Nós estamos também com uma força-tarefa aí na análise das conformidades documentais de garantias, como o Alexandre trouxe aqui, essa semana, grande possibilidade de colocar tudo em dia. Além, a Marcele, que é a diretora da rede, está no link também, um atendimento diferenciado para o nosso cliente aí, que faz parte do grupo de risco. As agências estão com um atendimento diferenciado para esse cliente. E amanhã, provavelmente, mais tardar na quarta, a gente sai com um atendimento diferenciado para o nosso contrato habitacional, né? Um fluxo de atendimento para o contrato habitacional, uma vez que hoje a gente já teve algum ruído aí em relação à assinatura do contrato, à entrevista com o cliente. Então, a rede também, essa semana, já está soltando orientações em relação a isso. Do mais, vocês percebem que a gente está atuando em inúmeras frentes, frentes operacionais, frentes de sistema, frentes negociais, frentes de engenharia, para conseguir abarcar o maior número de ações de curtíssimo prazo, para garantir o funcionamento dos nossos negócios aí e não deixar com que o resultado caia. Lógico, né? A vida como ela é, a gente sabe que uma vez que a gente acaba tendo que ficar nesse regime aí de home office, muitas das pessoas dentro de casa, a gente está tentando se adaptar o mais rápido possível para fazer com que o negócio chegue até dentro da casa da pessoa e a gente não perca essa velocidade e atenda o nosso cliente, faça com que ele continue fazendo negócio dentro de casa, vocês também continuem gerenciando aí as empresas de dentro de casa com alternativas para dilatar um pouquinho, né, esse fluxo normal que a gente sempre vem trabalhando para diminuir, mas às vezes vai ser necessário dilatar um pouquinho mais para sofrer um pouquinho menos financeiramente. Tá bom? A gente está sempre à disposição. A gente espera que nessa diversidade a gente se aproxime ainda mais, que a gente tenha consciência do momento que a gente está passando, que a gente atue muito nessas questões de sugestões, que as críticas sejam críticas construtivas e que juntos a gente saia o mais rápido possível dessa crise, que é uma crise de saúde mesmo, né? Que a gente tem que cuidar das pessoas em primeiro lugar e, paralelamente a isso, tentar seguir nossa vida financeira com o menor trauma possível. Passar para o Jair aqui, agradeço mais uma vez a disponibilidade de vocês, e não só eu, como o time todo de superintendentes aqui da DEAB, como o Jair, eu tenho certeza que estamos à disposição de vocês. Elinho, antes de passar para você,
Tá, Matheus, obrigado nada, Matheus, nós vamos longe. Calma aí. É isso aí. Não, ok, eu só queria dizer isso aí. Vamos continuar, Carlinhos? Vamos lá, eu queria que desse uma introdução aí. Eu tenho algumas perguntas que já estão chegando aqui. A maior dúvida realmente é a respeito da assinatura dos contratos, né, que já estão conformes. Exatamente. Eu acho que o foco hoje do que foi explanado, que está ficando ainda criando uma ansiedade muito grande, é porque as análises de pessoa física elas só estão acordadas na prorrogação para as novas, né? E aí a grande pergunta que fica é como já aproveitar o que está feito, né? Vocês mesmo colocaram aí que houve esse engarrafamento, vamos dizer assim, dentro da CEOP, esse esforço concentrado que já reduziu bem o estoque, mas esse estoque vindo para a rede para contratar, se não contratar não adianta, né? E aí a grande questão, né? As agências hoje, na sua grande maioria aqui, ela já não pôde mais contratar porque diz que a orientação é não atender esse tipo de serviço. Um ou outro aqui conseguiu atender. Então, esse ponto, que pelo que eu entendi aí, tem uma perspectiva de solução para quarta ou quinta-feira, ele é o principal ponto hoje para que a gente dê um pouco de tranquilidade para quem já está operando e que já está com esse cliente em curso e que pode e precisa transformar esse processo todo num crédito habitacional, né? Então, esse é o ponto que vocês já responderam, dizendo que para quarta ou quinta-feira pretende trazer a solução, mas a doutora Marcélia, aí, que responde pela rede, é importante que ela compreenda que isso afeta principalmente ao pequeno construtor, aquele que não tem uma operação de produção contratada, porque ele precisa efetivamente gerar esse crédito. Eu sei que depois disso nós vamos ter outras discussões, que é como receber o crédito a partir do registro do contrato, e aí, como nós já alinhamos com o Jair, nós vamos tratar isso num segundo momento, mas que vencer o processo e aproveitar a análise é um ponto fundamental para que a gente dê sequência. Tem outras situações, aí voltando para a questão da pessoa jurídica, que esse momento chegou para alguns no momento inoportuno. Ele está fechando a demanda, ele está com os processos na CEOP para fechar a demanda, e é preciso ter, para esse público, porque aí não é uma contratação individual, é uma contratação coletiva, um esforço ainda maior para que a gente possa superar em função desse desafio de não poder fazer presencial. Tá. Marcelo, você quer que eu te passe aí para dar um contexto? Está me ouvindo? Sim, boa tarde. Boa tarde, vice-presidente Jair, Matheus, a equipe toda da Viab. Boa tarde aí aos membros da CEBIC, aos empresários do setor de construção civil. É um prazer estar tendo esse primeiro contato aí com vocês. Então, eu gostaria de reforçar o compromisso da vice-presidência de rede, do vice-presidente Paulo, né, de toda a nossa equipe, no trabalho de construção de uma solução frente ao cenário que se apresenta aí, no máximo até amanhã, o final do dia, já com um fluxo de atendimento diferenciado e que traga soluções para as questões que estão sendo colocadas, né? Então, por exemplo, só para dar um exemplo do que a gente está buscando viabilizar. Hoje nós temos muitas ferramentas de contato, né? Ao exemplo do que estamos fazendo aqui agora. Então, estamos buscando construir uma solução para entrevista via vídeo, via contato remoto. A gente entende que hoje a gente tem condição de viabilizar esse tipo de processo. Estamos também buscando aí uma construção para que a gente possa dar continuidade à assinatura dos contratos, né? Como o vice-presidente Jair colocou, o cenário que se apresenta também está nos mostrando algumas oportunidades de avançar aí nas nossas formas de atendimento, nas nossas formas de relacionamento e contato com o cliente, a exemplo das medidas que foram divulgadas ontem à noite, né? Como, por exemplo, o atendimento por WhatsApp, pela ferramenta do WhatsApp. Então, eu queria reafirmar esse compromisso, dizer que nós estamos aí firmes nesse trabalho para que a gente possa já apresentar aí para o setor e para os nossos clientes essas soluções até o final do dia de amanhã.
Valeu, Marcelo. E, Carlos Henrique, complementando aí, essa questão que você trouxe da avaliação de risco, internamente a gente está discutindo a possibilidade de utilizar as avaliações que já estão para vencer, que a gente consiga prorrogar por mais 60 dias dessas avaliações. Só que como a gente sempre é muito transparente nos nossos bate-papos, a gente ainda não conseguiu evoluir nesse quesito, então somente as novas estão valendo esse prazo de extensão de 60 dias. Porém, essa semana pode ser que a gente tenha ou um sim ou um não em relação a isso, e aí a gente evolui nessa questão e passa para frente em outras demandas que a gente também tem. Tá bom? Mas não se esgotou as possibilidades não, tá, Carlos Henrique? Não, eu acredito muito no esforço que vocês estão fazendo. Agora, eu queria só reforçar que, nos casos das operações de apoio à produção, que dependam da contratação de demanda mínima, né, essa solução aí da contratação via vídeo, via outros caminhos digitais, ele possa também contemplar algum tipo de flexibilidade, porque se individualmente já não é tão fácil, porque de qualquer sorte é uma mudança de procedimento, quando a gente fala de um empreendimento com 60, com 80, com 100 unidades, isso tem um dificultador maior e por trás disso tem uma obra em andamento, né? O empresário que conseguiu fechar a demanda mínima, normalmente ele já passou a entender que aquilo ia acontecer, até ele precisava ter um determinado percentual de obra para fechar a matriz de conjugação. Então, ele vai estar numa exposição, claro que o que está com unidade pronta já expôs tudo, mas esse aí está com empregos vivos e as pessoas precisam ter um grau de previsibilidade para dar continuidade ao processo, né? Então, é preciso, talvez, pensar um pouco mais, com mais flexibilidade no fechamento das demandas mínimas. Mas eu acredito que vocês vão arranjar um caminho para isso. Ok. José Carlos, em relação às medidas que nós colocamos, Carlos Henrique, sexta-feira, a gente já acabou comentando, né? Já trouxe todas elas. O que nós entendemos, viu, Carlos Henrique? Parou o vídeo aí? Não, estamos ouvindo bem, Jair. Viu? Para nós, e acho que para vocês, para todos nós, é importante, viu, José Carlos, esse canal, para que a gente, a todo momento, tenha as dificuldades que as construtoras estejam, quer seja na venda, quer seja no cronograma de obras, quer seja situações das mais diversas da companhia, que a gente tenha esse retorno, dá para se dizer assim, talvez a expressão não seja mais adequada, mas quase uma inovação reversa, né? Como diz, né? A partir do problema, vamos tentar buscar essa solução e nós aqui estamos direto, foi final de semana inteiro, foi agora o dia inteiro, discutindo alternativas que vocês já trouxeram para nós, tá? Eu acho que essa é uma coisa importante, que vocês, que está vindo das construtoras, que estão vindo das pessoas físicas, e nós aí estamos assim, não tem prazo para isso. A qualquer momento, a gente pode sair com alguma questão importante, a qualquer momento com uma solução importante para o setor, uma solução importante para a pessoa física. O fato é que essas ideias que vão conduzir todo o processo e a nossa dedicação que vai fazer toda a diferença, tá, José Carlos? É isso. O Jair, eu já recebi de alguns empresários, eu acho que essa é outra informação muito importante. Quer dizer, quando vocês anunciam que os pagamentos para quem está em retorno podem ser adiados por 2 meses, há sempre a preocupação de quem trabalha com a Caixa que eventuais esse tipo de situação venha prejudicar o seu cadastro de crédito, né? Então, é muito importante a gente ouvir de você se, de fato, essa medida não vai contaminar a análise das empresas. E, claro, eu acho que a gente não tem uma visualização do problema geral para, eventualmente, discutir um abastecimento do próprio prazo de retorno. Eu acho que, no primeiro momento, já sinalizar a possibilidade de adiar os pagamentos, mas que isso não contamine o cadastro com muita segurança, isso já é importante
para que as empresas, que hoje a grande preocupação de todas é caixa, 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 e não caixa federal, caixa própria, né? Como preservar o caixa para enfrentar um ambiente que a gente não conhece. Uma decisão, uma informação dessa é muito importante para tomar a decisão do que deva pagar, do que não deva pagar. Tá. Todos os sistemas, Carlos Henrique, todos os sistemas, tanto de pessoa física, que pode fazer a pausa por 60, como da pessoa jurídica, que pode fazer a pausa por 60 dias, estão adaptados para que isso não reflita em nenhum modelo de análise, isso não vai ter nenhum tipo de consequência, ao contrário, tá? A gente já adaptou essa pausa, ela não tem nenhum tipo de análise que possa vir a ser considerada, tá? Ela é apenas um momento de força maior, dá para se dizer, né? A Caixa Econômica entende isso, assim como vocês, então não há hipótese disso ser considerado como algo que não seja positivo, né? Até porque vocês já tinham um comportamento anterior, naturalmente é esse que será levado e não essa pausa que está sendo dada. Fiquem muito tranquilos quanto a isso, utilizem, a Caixa Econômica está preparada, é um banco líquido, um banco do povo brasileiro, e para isso é que nós trabalhamos, para que esse momento seja passado, que a gente consiga atravessar esse momento sem tantos percalços, sem tantos problemas, vamos dizer assim. Eu acho que esse é o recado nosso nesse sentido. Pronto. Nas abordagens que o nosso Rodrigo fez aí, a gente entende como bastante positivo essa questão da simplificação do processo de liberação de parcela em relação ao acompanhamento, mas fica a dúvida, Rodrigo, se também está acompanhado da dispensa de apresentação de documentos relativo a FGTS, INSS, pagamento de água, luz, seguro e tudo mais, se isso também está dentro de um processo de simplificação ou isso tem que manter esse tipo de procedimento, porque, por exemplo, hoje a medida provisória ela já permite alguns processos para o FGTS, para os próximos, a gente espera que tenha outras medidas fiscais que possam também trazer esse benefício à empresa, então é importante compreender o que é que necessariamente vai ser ou não dispensado para o acompanhamento e liberação de parcela. Excelente pergunta, Carlos Henrique. Primeiro, a parte documental física, ela está suspensa, né? Então, toda a parte de documento que a gente vai receber daqui para frente vai ser remotamente digitalizado via troca de arquivos, e-mail, por exemplo. Agora, dispensa da obrigatoriedade de recolhimento de um imposto ou de recolhimento de algum tributo, a Caixa vai seguir as orientações específicas do ente regulador, né? Então, se for dado um tratamento em relação à CRF, obviamente estará acatado dentro da regulamentação da Caixa, né? Até lá, uma apresentação de uma conta de luz, uma apresentação de uma guia paga, né? Fisicamente não se fala mais, a gente aceitará tudo digitalizado. Bom, agora, a ausência de recolhimento desse tributo, a gente vai acompanhar o que for colocado pelo regulador daquele imposto, especificamente daquele item, né? E isso vai ser também bom, Carlos Henrique, para a gente poder avançar, né? Assim, eu tenho falado muito com a equipe do que o que a gente fizer agora, né, o êxito disso vai poder nos dar também a possibilidade de atuar, mudar o mindset de muitas coisas, né? Então, se a gente aqui consegue avançar em questões documentais, consegue avançar em governança e segurança da operação com novos meios de acesso, dispensando alguns documentos, isso certamente vai servir de insumo para a melhoria do nosso processo, tá? Então, respondendo a tua pergunta, fisicamente você não vai entregar mais nada na engenharia da Caixa, tudo digitalizado, e se a ausência de recolhimento de um tributo ou não, a gente vai acompanhar a legislação vigente daquele órgão regulador, tá bom? Ok. Bom, pessoal, a gente tinha um compromisso aqui com a Caixa, que eles ficassem até as 5h15, e acabou já extrapolando, já são quase, faltam 4 minutos aí, mais 4 minutos ainda. Mas eu queria primeiro dizer o seguinte, eu tive olhando aqui as perguntas que estão chegando, a gente fica monitorando aqui, e a preocupação grande mesmo é
com os juros, essa coisa dos 60 dias, né? E como é que vai ficar vamos dizer, protelação do pagamento dos juros por 60 dias, o aspecto de registro de imóveis que estão fechados e não conseguem liberar, e como é que a gente vai fazer isso. E nós conversamos uns dias atrás aí a respeito da possibilidade, inclusive, de se abrir uma linha de crédito específica para isso, enquanto não se resolve, né? Tem um problema de correspondentes fechados, tem um problema de contratos não assinados. Nós temos uma série de coisas aí. Então, eu queria propor, sabe, Jair, pessoal aí da Caixa, a todos que nos assistem. Isso aqui é uma coisa tão nova, tão rápida e a cada instante muda tudo, né? Que eu ia pedir uma coisa a vocês, que a gente pudesse manter esse canal aberto, né? E vou dizer, não sei se amanhã já, ou no máximo na quarta-feira, a gente voltasse a fazer alguma coisa. O que nós vamos fazer aqui da nossa parte? Realmente foi uma enxurrada de perguntas aqui pelos canais aqui do Zoom, do YouTube. Nós vamos juntar tudo isso, transformar em pergunta e resposta. Vamos colocar no nosso site para que muito já possa ficar resolvido. E vamos para os próximos passos, tá? Muitos vocês já responderam, vieram perguntas que a gente envia, vocês nos respondem, tá? E vamos fazendo isso para tentar, de alguma forma, levar o máximo possível de informações lá para a ponta. Tá, Jair? Não sei o que você acha disso. Ótimo. Para nós, viu, Zé Carlos, é muito importante isso e nós estamos vivendo esse momento junto. Estamos conversando todos os dias, dá para se colocar dessa forma, né? Eu acho todos que agora, os dias, do dia inteiro, né, Jair? Transmitindo mais ainda para a ponta, eu acho, para a nossa ponta, a ponta do setor. É isso e para nós, assim, a gente está trabalhando diuturnamente como vocês para tentar minimizar, vamos dizer assim, os danos desse momento ímpar que a gente está passando, tá? Eu acho que esse é o compromisso da Caixa, esse é o compromisso com as pessoas, com as empresas, com as micro e pequenas empresas em especial. Esse é o compromisso do presidente Pedro Guimarães, o compromisso da habitação. A gente acha que se aprendeu tanta coisa, agora talvez não seja tão fácil, mas não vai nem ser tão difícil que a gente não consiga passar por cima desse desafio imenso que a gente tem pela frente. Tá bom, Jair, vamos botar assim como meta, para a gente tentar resolver, até vamos dizer quarta, esse aspecto, ao menos um encaminhamento, esse aspecto dos cartórios, né? Essa parte da assinatura dos contratos aí. Ao menos botar isso aí para a gente tentar resolver até lá, tá? Beleza. Fechado, Carlos. Beleza? Tá, fechado. Obrigado, viu? Obrigado a vocês aí pela atenção. Um abraço aí, Matheus. Aqui. Se quiserem, fiquem à vontade daqui. Tá? Tá bom. Obrigado, valeu. Boa tarde. A todos que estão nos assistindo aqui, nós vamos continuar. Agora nós vamos passar por um outro assunto também da maior relevância, que é a MP 927, que é essa que criou essas flexibilizações aí a respeito da relação trabalhista, de como que os vários locais podem atuar. O que a CEBIC tem estimulado muito, e eu volto a frisar, tanto as perguntas estarão disponíveis gradativamente em nosso site a partir da manhã, cebic.org.br, assim como os vários aditivos que já foram firmados no Brasil, o acordo entre trabalhadores e empresários, para a gente discutir isso. Está entrando na conversa agora conosco o Ramário, que preside o Sintracom em São Paulo, Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, que tem sido um parceiraço nessa dificuldade, que temos conversado muito, que temos trocado ideias de papéis, de propostas e coisas desse tipo, e eu acho que essa nossa parceria ela tem que ter um objetivo único: a preservação da saúde e do emprego dos trabalhadores. Eu acho que não podemos largar. Hoje eu fiquei até bem revoltado quando vi uma pessoa do setor público aposentada dizendo para mandar parar tudo. É muito bom parar tudo. Ela está garantida com o seu salário no final do mês. Agora, as pessoas que têm ali e arranjar a conta para pagar, não é bem assim. Então, acho que a gente tem que ter um cuidado, com toda a responsabilidade do mundo, mas não podemos esquecer que as pessoas também têm que comer, né? Que as pessoas também, não é só o corona que vai acabar com elas. Eu queria falar, então, agora, eu queria discutir um pouquinho, eu queria dar inicialmente para o Fernando dar uma palavra inicial, e depois a gente montou uma estrutura aqui de pergunta e resposta para a gente ir falando. Eu acho que eu vou fazer diferente.
se vocês não se importarem. Ana Cláudia, você poderia falar um minutinho aqui para a gente? Eu acho que daí a Ana fala, que é um termo mais rápido, e daí depois o Fernando entra. Tá, Ana, eu queria que você falasse um pouco aí do que nós, como CEBIC, estamos dando como diretriz para a nossa base atuar em termos de responsabilidade social, tá? Bom, presidente, obrigada, né, a todos. Em primeiro lugar, eu queria até parabenizar, né, a Caixa por ter estado conosco, o CEBIC e Sinduscom por criar esse canal, porque enquanto área de responsabilidade social, para nós é muito importante que o empresariado esteja totalmente conectado e buscando soluções para minimizar os impactos, porque a gente sabe que a primeira coisa que pode acontecer é uma grande massa de desemprego e isso a gente quer evitar, né? Então, a gente precisa realmente garantir essa operação. Enquanto área de responsabilidade social, a gente está divulgando muito tudo que tem para as empresas, para que trabalhadores e empresas possam estar acompanhando, né? Então, assim, informação para a empresa e trabalhador para uma operação segura é fundamental nesse momento e a gente entende e se esforça para colaborar com todos os esforços da CEBIC e das entidades para isso. Nacionalmente, né, o setor da construção civil, nosso segmento, é um dos poucos que tem um serviço social da indústria próprio. Então, nós, enquanto construção civil, temos o nosso SECONSES, que são o Serviço Social da Indústria da Construção Civil, e que são entidades que atuam fortemente na área de saúde, né, e que essa atuação é uma atuação ambulatorial e eminentemente preventiva. O nosso presidente Zé Carlos já tem feito vários contatos com o presidente do SECONSES Brasil, né, e nós estamos acompanhando enquanto área de responsabilidade social e apoiando para que esses SECONSES possam colocar toda a sua inteligência social e técnica na área de medicina a serviço da indústria e da comunidade, né, e da sociedade. Então, já estamos pensando e articulando da possibilidade dos SECONSES que tiverem estruturas, porque a gente tem SECONSES de vários tamanhos, né, poderem colaborar no processo de testagem. Isso está sendo construído, né, para que a gente estude essa real viabilidade, né? Em paralelo também, a gente quer botar no ar, e a gente já está se mobilizando para isso, uma campanha de doação, então, junto a toda a sociedade, para recursos para essas testagens, né? Assim como também o presidente Zé Carlos já está se articulando no sentido de pensar na nossa participação enquanto indústria na construção de hospitais de campanha, e a área de responsabilidade social também pode entrar aí ajudando, né? Como a gente pode mobilizar doações de empresários, de materiais de construção também para essas construções, né? Então, a gente pensando nesse sentido. E a CEBIC, há muito pouco tempo também, ela construiu uma plataforma digital, né? Para treinamentos, e a gente está pensando como botar essa plataforma também auxiliando, ainda que a medida, na nova medida provisória tenha sido revogada, a redação que tratava da questão da qualificação, a gente acredita que ela pode vir com outra redação e acredito que ela seja importante, né, como ferramenta nesse momento. Então, estamos pensando em viabilizar que essa plataforma que a CEBIC desenvolveu para o seu curso de Ética e Compliance possa ser utilizado para a qualificação do trabalhador da construção civil também nesse momento. Então, estamos permanentemente nos reunindo. Na próxima quarta-feira, vamos nos reunir com representantes de todo o Brasil, da área de responsabilidade social, no sentido de também buscar apoio às entidades, às empresas e aos trabalhadores da construção civil. Acho que é isso, presidente. É isso. Ok, Ana, eu acho muito legal. Eu queria só que vocês nos ajudassem a fazer isso aí na base. Nós estamos colocando agora no nosso site as nossas propostas e sugestões. E ali constam algumas, né? Uma delas é justamente, né, Ana, que a nossa equipe médica possa auxiliar do SECONSE, possa auxiliar na telemedicina. Isso é uma coisa que a gente pode fazer. Teleatendimento. Então, vamos dizer que nem São Paulo é um que já vai se propor, o Rio, os nossos SECONSES irão trabalhar com isso para ver quem que consegue, vamos dizer, atender, conversar com o setor público e colocar as nossas energias à disposição nesse momento difícil. Também, o próprio SECONSE tem que ver essa coisa do teste, tem que ver a coisa da vacina, também incrementar essa coisa de vamos dizer, ajudar na vacinação hoje, para a população de maior risco, ao menos
diminuir esse risco da gripe e coisa e tal. Eu acho que é um outro ponto. Então, é a mensagem que a gente manda a todos vocês. Eu acho que todos nós temos que entender que estamos no mesmo barco e nós vamos sair dessa uma nação muito mais forte do que entramos. Tenho certeza e convicção disso aí. Ana, tem uma outra ação também interessante que, nesse instante, ela está se desenrolando. Começou pelo Rio de Janeiro. O ministro da Saúde propôs, e eu estive com ele agora na hora do almoço, o seguinte: campos de futebol são uma área que já está preparada, ela já está terraplenada, ela já tem um tamanho padrão, já sabe do que determinadas regras. Tem controles de acesso, coisas desse tipo. Então, se você usa o gramado do estádio para fazer uma construção provisória para atender doentes vítimas do coronavírus, ele poderia ter um efeito muito interessante. Por quê? Porque você não precisa, para os doentes do coronavírus, toda uma estrutura de UTI. Você precisa, na verdade, a respiração mecânica, essas coisas que têm a ver diretamente com o coronavírus. Então, se a gente construindo um galpão, vamos assim dizer, de estrutura metálica e cobrindo com essas lonas que você tem hoje, que você faz, ou mesmo com telha, qualquer coisa do tipo, você rapidamente poderia fazer unidades no Brasil inteiro, só botando um tablado no piso, impermeabilizando, coisas assim. Então, hoje, a gente esteve com eles lá, falar sobre isso, e daí, o nosso pessoal aqui de Brasília, e eu já agradeço de público, Pedro Botelho. Pedro é filho do nosso saudoso Luiz Carlos Botelho, ex-presidente aqui do Sinduscom do Distrito Federal, e que eles já eles são especialistas em produção de hospitais, em construção e projetos de hospitais. Eles já estão em contatos, já estiveram com o Ministério da Saúde, e hoje à noite vai ter uma nova reunião já com espécie de um croquis anteprojeto, na tentativa de nós fazermos algo rápido, no qual nós iremos participar com projetos, algumas coisas. Já conversamos também com as empresas ligadas à estrutura metálica, para que elas façam um mutirão aí, tentam ajudar. E aí, o que é a mensagem que a gente está passando? A vocês que estão assistindo a gente aí na base, nos vários estados, nas várias cidades do Brasil. Se envolvam nisso, ajudem. Vamos ajudar a população nesse instante, que eu tenho certeza que vai ser uma grande coisa que a gente pode fazer pelo país. Obrigado, Ana. Antes de terminar esse assunto, eu queria pedir um minutinho para o Ramalho dar um toque aqui para nós. Ramalho, você podia entrar aí, Ramalho? Tem que abrir o microfone dele. Já abri aí. Pode entrar. Tá. Boa tarde a todos. Quero parabenizar pela iniciativa, Zé. Nós estamos fazendo alguns trabalhos que você já conhece, assinamos aditivo com o Sinduscom, estamos fazendo planejamento estratégico. Daqui a pouco estou ao vivo na CNN Brasil com o Luiz França, da CEBIC, para a gente estar sempre discutindo. Eu vou dizer, Ramalho, você e o França estaremos. Já vamos fazer um marketing. 19 horas no CNN. Isso. Pois é, nós vamos debater um pouco isso aí, exatamente para a gente manter esse planejamento estratégico e manter as obras trabalhando com segurança. Em São Paulo, boa parte das construtoras já estão fazendo isso. Nós assinamos aditivo para mudar turno que pode entrar às 5 horas, sair mais cedo, entrar às 10 horas, sair às 21 horas. Estamos fazendo 3, 4 momentos de refeição para que as pessoas possam, na realidade, almoçarem ali e tomar suas refeições com mais ou menos 1,5 metro de distância uma das outras. A maioria das construtoras já adquiriram um equipamento eletrônico para verificar a febre, e, como você já mencionou, o Haru, se eu não me engano, já comprou 100 mil testes rápidos para, em caso de suspeita, a gente fazer o teste, e se a pessoa está com coronavírus, a gente orientar, tudo dentro disso que a imprensa já está orientando, mas fazer isso com segurança. Nas obras, eu hoje já determinei algumas, outras não atenderam, eu tive até que parar. Eu parei uma obra hoje com 1.200 trabalhadores, porque subia no elevador de Cremaleira 60 pessoas no mesmo elevador, aí não tem cabimento. Eu determinei que até os 10 andares subisse a pé.
e a partir do 10º andar nós pudermos discutir para subir de 4 no número menores, para que a gente possa evitar a contaminação, mas isso tem dado muito sucesso. Quero aqui agradecer de público a maioria das construtoras de São Paulo que abraçaram isso e estão fazendo com muita responsabilidade. Eu acho que isso é bem melhor do que você ter obras paradas, e nós precisamos salvar a vida, e essa é o nosso dilema, mas nós também queremos salvar a economia para que a gente possa continuar a vida. Beleza. Beleza, Ramalho. Vamos lá. Fernando, então, eu acho que, Ramalho, fica por aí, todo mundo fica, e nós vamos em frente. Vamos lá, Fernando, por favor, dá uma introdução aí, e depois eu continuo com algumas perguntas. Eu queria que você explicasse mais ou menos do que se trata essa medida provisória, né? E do que ela afeta a todo mundo, e o que a gente pode, como é que a gente pode melhor lidar com isso aí, tá? Oi, Fernando. Ok, presidente. Oi, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Então, vamos lá, né? Boa tarde a todos. Mais uma vez aqui, a gente falando sobre as questões trabalhistas que envolvem a pandemia do coronavírus, o momento de calamidade pública que nós vivemos, né? Isso até reconhecido por decreto legislativo. E ontem, às 11h30 da noite, domingo, às 11h30 da noite, uma edição especial do Diário Oficial da União, uma edição extra, foi publicada a medida provisória número 927, que, como diz a sua ementa, dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública, reconhecido pelo decreto legislativo tal, e emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Então, ela trata exatamente disso, dos anseios de empregados e empregadores para tirar dúvidas sobre como será a continuidade da relação de emprego nesse momento difícil. O que pode ser feito para preservar o emprego do ponto de vista trabalhista, alterando a legislação de forma provisória, né? Todas as disposições da medida provisória elas estão em vigor somente no período em que foi decretada essa calamidade pública. A partir do momento que essa calamidade pública baixar, a legislação atual, né, vamos dizer assim, essa normal, ela voltará à sua plena vigência, né? E apesar de todas as discussões e tudo mais, nós já tivemos hoje, né? Ontem ela foi publicada às 11h30 da noite, hoje, às 1h30 da tarde, o presidente Jair Bolsonaro ele divulgou que um dos artigos, né, da medida provisória, o que tratava sobre a suspensão do contrato de trabalho com seu direcionamento para a qualificação remota, o artigo 18, ele seria revogado, né? Até uma discussão jurídica sobre isso, mas diante das discussões que ocorreram em relação à aplicabilidade dessa regra de suspensão do contrato de trabalho com direcionamento para qualificação remota, o presidente Jair Bolsonaro deu por bem divulgar que isso aí vai revogado e certamente isso será tratado de outra maneira no futuro, né? Então, esse aí é o panorama geral, presidente, que nós temos aí sobre a medida provisória. Presidente? Fernando, a pergunta que eu acho que não quer calar, isso são medidas definitivas ou provisórias? Queria deixar mais claro isso. Não, são medidas provisórias, são medidas que só têm vigência no período de calamidade pública. Existem alguns pontos delas que extrapolam esse período de calamidade pública, como, por exemplo, a gente vai falar com mais detalhes aí em algum momento, a compensação de horas, de banco de horas que forem, de saldo de banco de horas que for formado dentro do período de calamidade pública e em decorrência das regras dessa medida provisória, da 927, esse saldo poderá ser compensado em até 18 meses após o fim da decretação da calamidade pública, né? Mas isso não quer dizer que, a partir do momento do fim da calamidade pública, a empresa possa continuar com o empregado acumulando mais horas em banco nos termos da medida provisória. São só ela vai ter que fazer um controle, digamos assim, separado do saldo anterior do saldo posterior. Mas isso mostra que as regras atuais, ou as regras normais, elas voltam
a sua vigência plena a partir do momento em que for decretado o fim da calamidade pública. Você sabe, Fernando, que uma das coisas que mais tem chegado para nós aqui é a pergunta: tem que parar ou não tem que parar? Eu acho que este é o grande ponto de interrogação desse nosso diálogo aqui. Eu vou dizer qual é a diretriz e vocês vão ver nesses documentos que estou falando a vocês, cebic.org.br, que eles estarão lá. E o que nós temos dito? Saúde do trabalhador acima de tudo. É indiscutível a necessidade da preservação da saúde do trabalhador. A partir disso, vamos dizer, existem regras legais que falam de idade, que falam de diabéticos, uma série de grupos de risco, que isso acho que não se discute. Agora, o restante, que está uma idade, que não é área de risco, que não tem doenças pré-existentes que compliquem tudo isso, eu acho que tem que ser melhor analisado. E aí, essa análise melhor, é lógico, é feita pelas pessoas que estão presentes, que estão mais próximas. O que eu quero dizer com isso? Sindicato de trabalhadores, sindicato dos empresários, converse com o setor público e se posicione. Nós estamos aqui com o Ramalho exatamente nessa linha, para discutir. Eu acho que isso é uma construção, a gente tem que ter, não é porque é difícil, o diálogo é a coisa mais importante que a gente tem sobre isso. Então, nós estamos trabalhando, o que nós estamos proporcionando? Nós estamos disponibilizando uma série de regras imprescindíveis de serem cumpridas para que a saúde do trabalhador seja preservada. Ninguém vai botar um trabalhador na obra e não vai ter álcool, não vai ter máscara, não sei, uma série de coisas que nós colocamos. Tem que ter essa precaução, é muito claro. Então, quando vocês perguntam, deve parar, não deve parar, vocês vejam, nós aqui como CEBIC não podemos saber qual é a realidade de Palmas e do interior de Tocantins. Será que tem alguma realidade de parar Tocantins? Todo mundo fala, e o transporte coletivo. Vamos conversar sobre o transporte coletivo, vamos ver se a gente põe os trabalhadores em hora que não seja de pico. O que o Ramalho acabou de falar, outro problema é o refeitório. Então, vamos fazer o quê no refeitório? Vamos pegar, vamos fazer vários turnos ali para as pessoas estarem longe uma das outras. Vamos ter um termômetro ali para medir quem tiver com o mínimo sintoma. Vamos levar para frente o SECONS da apoio. Ou seja, vamos estar abertos para a proteção do trabalhador. Mas nós não vemos assim nenhuma indicação que seja como obrigação de fechamento. E por que eu digo isso? Primeiro, não tem lugar mais arejado para trabalhar do que o nosso. Se ele tem um problema que trabalha ao sol, ele tem hoje um benefício de ser arejado, de ser aberto. A distância entre as pessoas é boa. Nós, naturalmente, já temos equipamentos de proteção individual e eles protegem o trabalhador. Muitos trabalham com luva, outros com máscara, outros com óculos, bota capacete, não sei mais o quê. Ou seja, os materiais que a gente usa não são materiais que sejam aqueles mais passíveis de levar. Ou seja, nós temos uma série de argumentos ao contrário. Então, isso é uma discussão que não adianta, não é nenhuma pessoa nem outra. Cada um tem o seu entendimento. Eu acho que esse entendimento aí que deve ser levado. Então, deixando bem claro, a posição da CEBIC é essa. Essa discussão tem que ser na base vendo os prós e os contras. Não dá para abandonar o nosso trabalhador, porque o que eu vejo aqui é que as empresas não aguentando, se não tiver produção, não tiver medição, elas não aguentam, a natureza imediata é demissão. É tudo que não pode acontecer. Tudo que não pode acontecer é isso. A nossa preocupação com o governo, eu estou tentando aqui hoje, se amanhã às 4 horas ele não tiver um outro compromisso, ele estará conosco, que é o ministro Rogério Marinho, e o primeiro pedido ao ministro Rogério Marinho, no início da semana passada, foi: ministro, traga a público o compromisso do governo de manter os pagamentos em dia, de manter as medições em dia, de manter as contratações em dia. Então, é isso que eu queria muito transmitir a vocês, isso aí para a gente transmitir. Eu queria, então, Fernando, que você falasse um pouquinho do aspecto de home office. O que é preciso a gente fazer para ter um procedimento? Eu vou te dar 3 perguntas, tá? Vou te dar 3 perguntas. Então, quais são os assuntos principais do que essa medida provisória trata? Como que é o home office? E quem paga as despesas de home office? Por favor.
Nessa linha, presidente, é interessante falar, até complementando um pouquinho do que você acabou de falar sobre essa gestão, vamos dizer assim, das obras, da abertura, do fechamento, da administração e tudo mais, que a legislação trabalhista e a medida provisória 927, elas trouxeram alternativas, vamos falar assim, para que a empresa possa fazer essa gestão desses empregados de forma que consiga manter o canteiro de obra seguro ou o local de trabalho seguro, né? Ela traz, por exemplo, como você colocou, o home office, ela traz a possibilidade de antecipação de férias, simplifica os procedimentos para concessão de férias coletivas, fala de antecipação de feriados, banco de horas e outros assuntos que, de fato, se o empregador quiser e souber fazer essa gestão adequada dentro do seu estabelecimento, ele consegue, sim, manter o distanciamento social razoável, conseguir controlar a entrada de pessoas que não são relacionadas ao trabalho e tudo mais. Dentro do home office, como você falou, que é uma das medidas tratadas na lei, ela, na verdade, ela simplifica os procedimentos já existentes para a implementação do home office no contrato de trabalho. A legislação atual, vamos falar assim, vamos chamar de atual, que ela não foi revogada, né? A legislação normal, ela diz que para a empresa acertar o home office com o seu empregado, ela tem que comunicá-lo dessa condição com 15 dias de antecedência. A lei nova baixou esse prazo para 48 horas. A lei antiga falava que tinha que constar de contrato escrito. A lei antiga, desculpem, gente, a lei normal, vamos falar assim, né? A medida provisória 927 fala que ele tem que ser comunicado por escrito por qualquer meio, inclusive eletrônico, né? A lei atual, a lei normal, ela fala sobre essas questões de reembolso de despesas e de quem arca e tudo mais com os equipamentos e os programas de computador necessários para o trabalho home office. A medida provisória 927, ela diz que se o empregado não tiver equipamentos e estrutura para executar o seu trabalho em home office, o empregador pode ceder esse equipamento em comodato e negociar com ele uma forma de reembolso dos valores que ele necessita para esse tipo para ter a infraestrutura necessária para que ele possa executar o trabalho em home office. Então, é uma grande alternativa, especialmente para aquelas áreas que não são de produção. É interessante, todo o Brasil, a grande parte do Brasil já está em home office hoje, era uma grande demanda, uma grande dúvida das empresas, não só de construção, mas de todos os outros ramos, e essa medida provisória, nesse sentido, trouxe uma clareza e essa simplificação de procedimentos que, com certeza, é benéfica a empregador e empregado nesse sentido. Sobre home office, presidente, alguma coisa a mais? Não, acho que é só isso, Fernando. Acho que é só isso, Fernando. Eu queria que você explicasse um pouquinho, Fernando, sobre esse aspecto de férias antecipadas. Férias antecipadas, sim, sim. É uma novidade também a medida provisória 927, por quê? Porque a concessão de férias é uma alternativa para você trabalhar o distanciamento social, que é tão requerido e tão recomendado pelas autoridades de saúde em relação ao coronavírus, mas muitas empresas estavam com dúvidas, especialmente no caso das férias antecipadas, que é o caso daqueles trabalhadores que não têm o período aquisitivo completo, né? O trabalhador trabalha 12 meses, a partir daí ele ganha o direito às férias para serem gozadas no período de 12 meses seguintes. A legislação normal, usando essa expressão, mais uma vez, ela não trata dessa situação especificamente. A MP 927, considerando a excepcionalidade do momento, ela diz que a empresa poderá conceder as férias antecipadas ao seu empregado, ou seja, ela pode pegar considerar o período futuro que ele teria direito de 30 dias e dar esses 30 dias hoje, mesmo que ele não tenha completado o período aquisitivo, e esses 30 dias, ou eventual diferença entre a proporção que ele tem e o que ele está gozando, tirando de férias, ele compensaria após o fim da calamidade pública trazida pela pandemia. Sobre férias, eu aproveitar e emendar aqui, então, presidente, falar um pouquinho mais também sobre férias, falando que, assim como o home office, a medida provisória 927 simplificou os procedimentos, diminuindo os prazos de comunicação das férias para o empregado
para 48 horas também, antecedência de 48 horas por qualquer meio, e ela trouxe a possibilidade de pagamento do valor das férias de duas formas. O valor principal das férias será pago na primeira folha seguinte, ou quinto dia útil do mês seguinte. Perdão, eu falei primeira folha, não, vamos falar assim. Quinto dia útil do mês seguinte àquele de concessão das férias. Então, se as férias são concedidas hoje, 23 de março, seriam pagos no quinto dia útil de abril. Já o valor do terço de férias, a medida provisória ela permite que este seja pago até a data limite para pagamento do 13º salário, ou quando a empresa pagar o 13º salário integral. Em outras palavras, é o seguinte: se a empresa utiliza o padrão, a situação normal de pagamento do 13º, ou seja, metade até 30 de novembro e a outra metade até 20 de dezembro, ela vai pagar um terço de férias em 20 de dezembro. Ou se ela tem a política de antecipar o pagamento integral do 13º para o meio do ano, para o mês de aniversário, para outro mês, alguma coisa assim, nesse momento o terço de férias terá que ser pago. Em qualquer hipótese, o pagamento pode ser antecipado ou alterado em caso de eventual dispensa do empregado nesse período aí, até a data que seria devido. Até porque a medida provisória, por óbvio, como deveria ser, ela não proíbe dispensas. Mas, se ela acontecer, todos esses diferimentos são antecipados. Já aproveite e fale, Fernando, o prazo de comunicação dos vários atos e também como será feito o pagamento das férias. Nesse sentido aí que eu falei. O prazo de comunicação é 48 horas de antecedência. Então, se hoje é segunda-feira, 23, né? Se eu fizer a comunicação hoje, a partir de quinta-feira ele está de férias, né? Ele pode sair de férias. E o pagamento é dessa forma. Integral, o valor normal das férias paga quinto dia útil do mês seguinte, valor de um terço junto com o 13º salário integral. É importante falar uma coisa nessa linha, presidente, que muitos sindicatos aí eles negociaram entre sindicatos trabalhadores e sindicatos empresários forma diferenciada de pagamento dessas férias. Às vezes alguns parcelaram, às vezes alguns diferiram de outra forma e tudo mais. Isso é importante falar que as negociações continuam válidas nesse sentido. Então, se houve negociação entre sindicatos trabalhadores e empregados dizendo que as férias vão ser parceladas em 3 vezes, como tem exemplos assim, né, continua valendo o pagamento em 3 vezes. Aqueles que não tiverem negociado, não existe um instrumento coletivo que preveja essa situação, segue o disposto na medida provisória 927. Ok. Eu também queria te perguntar, Fernando, se a empresa pode dar férias coletivas só a parte dos seus funcionários? As férias coletivas, essa questão da abrangência das férias coletivas não foi alterada pela medida provisória 927. Então, seguindo a legislação normal, a empresa pode dar para toda a empresa, para um estabelecimento ou para um setor da empresa. Isso significa dizer que, se ela escolher que ela vai dar férias coletivas para o setor de produção, todo o setor de produção tem que sair. Ela não pode deixar 1, 2 ou 3 empregados trabalhando enquanto os outros não saem. Se ela decidiu dar férias coletivas para o setor administrativo, tem que ser todo o setor administrativo. Isso a medida provisória 927 não tratou. Né? Não tratou. Então, é um assunto que as empresas vão ter que administrar aí como trabalhar, com certeza. Como que a medida provisória trata os aspectos de feriados? Feriados também é uma novidade que está trazida na medida provisória 927, porque ela permite que, a critério do empregador, aqueles feriados chamados não religiosos, né, estaduais, municipais, distritais ou mesmo federais, possam ser antecipados por opção da empresa. Então, até falei mais cedo, se existe o feriado local não religioso, aniversário da cidade de Vitória, no Espírito Santo, como eu coloquei mais cedo, que vai ser no segundo semestre, vamos supor, não sei se né? A empresa pode, hoje, falar assim com o seu empregado, falar, aquele feriado que seria no segundo semestre, nós vamos folgar ele agora, e no dia do feriado mesmo você vai trabalhar. Isso sem problema nenhum, a empresa pode fazer. Opção dela. Já os feriados religiosos, até por questão de liberdade religiosa e tudo mais, isso dependerá de concordância do empregado.
Se o empregado não fizer questão de passar por aquele feriado em reclusão, em oração e tudo mais, por ser um feriado religioso, a empresa pode negociar com ele a antecipação desse feriado para agora, dispensaria nesse momento, mas no dia do feriado ele trabalharia. Então, as diferenças são essas. Feriados não religiosos, a empresa decide. Feriados religiosos, acordo entre empresa e empregado. Outra pergunta. Qual o prazo de compensação do saldo do banco de horas? Banco de horas. Né? Banco de horas é outra simplificação que a lei trouxe, né? Dizendo que o banco de horas pode ser firmado por escrito entre empregados e empregadores, mas, excepcionalmente, considerando a situação de calamidade pública que nós vivemos, diferente da lei normal, o saldo de banco de horas pode ser compensado em até 18 meses após o fim da calamidade pública, do estado de calamidade pública. Então, a partir do momento que decretou o estado de calamidade pública, ou o fim dele, melhor dizendo, aquelas horas que foram acumuladas durante o período de calamidade pública, a empresa tem que fazer um controle para que elas sejam compensadas em 18 meses após essa data. Qual a diferença, Fernando, entre férias individuais e férias coletivas? As férias individuais é aquela que decorrente do direito do trabalhador por ter cumprido com um período concessivo, que é o de 12 meses, né, de trabalho ininterrupto para fins de descanso nos meses seguintes. As férias coletivas são aquelas que são dadas pela empresa em relação a toda a empresa, a um estabelecimento ou a áreas da empresa. A diferença está aí. Eu posso decidir, né, dar férias ao José Carlos, ao João, ao Antônio e tudo mais, se ele tiver com o seu período concessivo completo, ou, no caso da medida provisória 927, mesmo que não seja completo. Né? Já as férias coletivas... Eu posso antecipar individualmente. E aí esse que é o ponto. Ó. No caso da medida provisória 927, a diferença em relação à legislação normal é que, mesmo que não tenha competido esses períodos concessivos, seja para férias coletivas, seja para férias individuais, eu posso, como empresa, conceder desde já esse afastamento, esse descanso para o trabalhador. É mais uma medida boa para conter, para incentivar o distanciamento social, a conter a disseminação do vírus. Tá. Mais uma coisa, Fernando. Como é que durante o estado de calamidade pública, a empresa tem que fazer os exames de saúde ocupacionais periódicos? É uma pergunta que é uma dúvida grande que aconteceu, inclusive antes da medida provisória, inclusive nos nossos SECONS, no SESI, em serviços de saúde, de empresas e tudo mais, que por conta da situação que nós estamos, da dificuldade que há de deslocamento da pessoa e mesmo da sensibilidade que há em relação ao serviço de saúde, né, meio de contaminação e tudo mais, muitas empresas estavam em dúvida se os exames obrigatórios, admissional, demissional, periódico, né, e mesmo treinamentos, eles deveriam ocorrer. O que a medida provisória fez? Ela falou, não, você vai, nesse período de calamidade pública, enfatizo isso, é só no período, os exames estão suspensos. Né? Estão suspensos para depois do retorno do fim do estágio de calamidade pública, até 90 dias depois. Ou, no caso do exame periódico, por exemplo, do demissional, se aconteceu o demissional no meio do caminho, por exemplo, a medida provisória trouxe uma novidade também, aplicável nesse caso de calamidade pública, que se a empresa tiver um exame periódico realizado até 180 dias antes dessa demissão, ela não precisa fazer o demissional. Em qualquer caso, existe uma pequena ressalva que se o médico, né, responsável pelo programa de saúde ocupacional da empresa, ele achar recomendável que se faça o exame demissional, a empresa tem que buscar, né, junto com o seu serviço médico, a forma de fazê-lo, independente dessa prorrogação prevista na medida provisória. Aproveita e engata aí nos treinamentos ocupacionais. Mesma linha. A ideia é a suspensão dos treinamentos ocupacionais e a autorização, o reforço da autorização para que
para que as empresas possam conceder esses treinamentos ocupacionais ou treinamentos decorrentes e que são exigidos de segurança do trabalho, né, que possa ser feito à distância, né, à distância, cabendo ao empregador, junto com as entidades que fornecem esses treinamentos, ver como é que faria a execução do treinamento de conteúdos práticos, de forma a garantir as atividades em segurança. Mas os treinamentos, eles serão, que forem suspensos nesse momento, serão realizados no prazo de até 90 dias contados do encerramento do estado de calamidade pública. E a CIPA? CIPA também, ela pode ser mantida até o final do estado de calamidade pública, suspensos quaisquer atos de eleição que porventura esteja em curso. Então, se a CIPA tiver com o mandato em vencimento nesse período, eu não preciso fazer uma nova eleição, até porque eleição é aglomeração. A ideia é evitar aglomeração, então suspende a eleição, o mandato da CIPA está prorrogado até o final do período de calamidade pública. Voltando à situação normal, a eleição é feita, um novo mandato assume. Mais uma coisa, e os encargos trabalhistas? Encargos trabalhistas... Já engate aí, ó, FGTS e INSS. Pois é, INSS uns encargos sociais, a gente ouviu falas do ministro Paulo Guedes, do secretário Bruno Bianco, de várias pessoas falando aí que o governo vai tratar o INSS de uma forma diferenciada, pode ser um diferimento, uma suspensão, alguma coisa assim, mas estávamos até com a expectativa que sairia na 927 e não saiu, né? E não saiu. A 927 tratou apenas do FGTS. As competências março, abril e maio de 2020, com vencimento em abril, maio e junho, né, estão suspensas e o valor somado poderá ser depositado em até 6 parcelas mensais a partir de julho de 2020. Então, a empresa, independente do porte, independente de solicitação, independente do seu tipo, né, ela pode não recolher, não depositar o FGTS por esses 3 vencimentos e pagar em 6 parcelas esse valor consolidado, sem juros e multa, a partir de julho de 2020. Eu queria que você falasse também, Fernando, por favor, a respeito de o que você vê. Você falou de contribuições, certo? O FGTS saiu na MP 927, não foi isso? Sim. Certo? Então, isso eu acho que já tá resolvido. O INSS, tem muita gente que está nos cobrando e a gente precisa deixar muito claro isso. Não tem nada, nesse instante, a respeito desse fato. Nós estamos sim pleiteando, perante o governo, a postergação não só do INSS, mas dos vários tributos. E eu queria também deixar isso... Existem itens que são típicos da construção civil e tem outras que são inerentes a todas as atividades econômicas. O caso do tributo é todo mundo está nesse mesmo barco. Então, o que acontece? Nós não é que estamos fora disso, não. Nós estamos ali discutindo no dia a dia, apoiando, por exemplo, a nossa confederação, que é a CNI. Então, está lá na pauta da CNI exatamente esses pontos que têm a ver com certidão. Vocês vejam, a gente não pode recolher um tributo, não vai conseguir. Como é que vai contratar? Ou seja, tudo isso está sendo estudado por eles. Eles puseram numa fila sequencial aí do que vai ter que atuar. E agora, eu acho que para a gente já chegando ao final, né, Fernando? Porque já está chegando a nossa hora aqui. Sim. E fale um pouquinho de como vai funcionar a fiscalização durante o período de calamidade pública. Sim, a medida provisória 927 trata disso durante o período de 180 dias a contar da data da entrada em vigor da medida provisória, ou seja, ele não trata exatamente do período de calamidade pública, mas sim do prazo de 180 dias ou 6 meses. O auditor fiscal do trabalho somente atuará de forma orientadora, exceto em relação a 4 situações que estão listadas na medida provisória: falta de registro de empregados, situações de grave e iminente risco somente para irregularidades imediatamente relacionadas à configuração da situação, ocorrência de acidente de trabalho fatal apurado por meio de procedimento fiscal de análise de acidente e
trabalho em condições análogas a de escravo ou trabalho infantil. Somente essas 4 situações poderão levar a multas, né, pela fiscalização do Ministério do Trabalho. Todos os outros casos normalmente previstos, o auditor ele tem a determinação pela medida provisória de trabalhar de forma orientadora. Ele tem que chegar e falar, regularize a situação disso aqui. Mas esses outros 4 não. Esses outros 4, o auditor, se receber denúncias e tudo mais, até porque o próprio deslocamento da fiscalização está sendo restrito, como de muita gente aí, né? Essas 4 situações ele vai lá e pode sim aplicar todas as penalidades previstas na legislação, multa, interdição, embargo e tudo mais. Fernando, eu acho que temos mais que agradecer. Eu volto a frisar a todos vocês que estão nos assistindo. Entre no site, a enxurrada de perguntas que chega aqui realmente não dá conta. A gente procura sintetizar. Nós vamos sintetizar os principais vamos dizer assim, fatores que influenciam sobre isso. E eu queria dizer o seguinte, entrem lá e nos cobrem. Vocês são a nossa grande fonte de poder ajudar o setor da construção e, consequentemente, o Brasil. Uma das coisas que ficou muito, muito, muito mais evidente aqui para a gente foi a indignação desta falta de critério de fecha ou não fecha. Se a gente pega todas essas mensagens que chegaram, fica muito claro, vamos dizer, que quem está fazendo isso não está pensando no próximo, não está pensando em quem que ele está privando de renda. Então, eu acho que isso tem que ser ponderado muito fortemente e, insisto, com muita responsabilidade. Jamais correndo risco e levando... O ponto básico é saúde. É saúde que a gente tem que ver. Mas, tanto isso atendido, não tem por que não ter continuidade em muitas atividades. O Brasil não pode parar, porque senão vai ficar um caos total e ninguém quer isso para o nosso Brasil. Eu não quero ninguém, daqui a pouco, morrendo de fome. Se Deus quiser, não teremos isso. Esse assunto, Ramalho e o França, da Abrainc, daqui a pouco, às 19 horas, vamos estar lá na CNN. Exatamente esse é o tema. Então, por exemplo, teve umas demandas aqui, o Alex colocou para nós, manifestações como essa da Namatra, que está colocando aí na imprensa. O que nós temos a dizer? Eu acho que tem que analisar a situação de vida, onde mora, qual é a renda de um juiz da Namatra e do nosso trabalhador. Sabe? Eu acho que vão dizer, está na hora da gente pensar um pouco no geral, quem sabe seja uma boa a gente diminuir o salário de alguém que está estável aí e passar para quem necessita. Isso eu acho que seria muito bom. Daí todo mundo poderia parar, eu seria o primeiro a fazer isso. Entendeu? Eu acho que nós não podemos, simplesmente para egoísmo próprio, cuidar da minha vida e deixar os outros na rua da amargura aí. Isso acho que não faz a cabeça de nenhum de nós aqui, nunca vai fazer, porque, acima de tudo, o que a gente pensa é nas pessoas. Nós vivemos disso, nós nos relacionamos com as pessoas, vivemos disso aí. Queria agradecer demais vocês. Eu queria agradecer demais também, Fernando, o trabalho de vocês, do Carlos, todos os nossos vice-presidentes que estão aqui presentes nesse Zoom. E queria dizer o seguinte, amanhã nós vamos divulgar quem estará aqui conosco, mas, independente disso, Gama, eu já queria que você desse um toque aí do nosso jurídico, porque tem muita pergunta aqui a respeito de tanto o Gama quanto o Carlos Eduardo, para a gente falar amanhã, e o Wilson. O Carlos Eduardo preside a nossa Comissão de Infraestrutura, o Wilson, a nossa Comissão de Obras Industriais e Corporativas, e o Gama, o nosso Conselho Jurídico. Para a gente falar um pouco das implicações contratuais desses atrasos, dessas paralisações e tudo isso como fica. Amanhã, esse vai ser um dos temas que a gente quer levantar aqui. E também amanhã nós pretendemos falar um pouco daquilo que a gente levou ao governo, daquilo que a gente levou, porque, que nem eu digo, não adianta nada se hoje uma empresa não tiver certeza que depois dessa turbulência a coisa continua mais ou menos parecida, vai ser um desastre em termos de demissões. E aí entra um ponto que eu nunca vou cansar de repetir. Quando alguém compra um apartamento, ele está puxando 62 setores da economia junto. Não existe forma melhor de irrigar a economia que não seja
via a construção, pela capilaridade. Todo mundo fala que ela tem muito emprego. Claro que tem, é indiscutível. E de um pessoal que precisa muito. Mas, além disso, é a forma como ela capilariza. Nós não precisamos de um produto importado. Se usamos é por causa, para melhorar a eficiência, melhorar alguma, mas nós não precisamos. Nós sobrevivemos sem ninguém. O emprego é gerado aqui dentro. Nós não pegamos e geramos emprego fora. Então, isso eu acho que é um ponto muito importante que a gente transmite. Queria mais uma vez, pessoal, agradecer a todos vocês. A nossa audiência foi bem acima do que a gente imaginou. Foi muita gente que passou por aqui, mantiveram 2 horas atentos aqui. Nós circulamos sempre na faixa de mais de 1.000 pessoas aqui, mantendo conosco, na faixa de 1.000 pessoas, 700, 800. Mas agradecer. Amanhã tem mais e vamos continuar nessa briga aí. Eu tenho certeza absoluta que a gente pode ajudar muito o Brasil a sair dessa situação tão crítica. Abraço a todos vocês.